E olha, vamos conversar um pouquinho sobre as relações de trabalho na atualidade. Será que é possível, provável e até mesmo legal uma empresa monitorar a atividade dos funcionários nas redes sociais dentro do trabalho? Bom, quem vai nos ajudar a compreender essa situação é um dos mais brilhantes advogados do direito trabalhista aqui no estado de Alagoas, doutor Carlos Hidalgo, a quem a gente agradece, viu, doutor Carlos, por estar conosco e ajudar a população a compreender essa relação. Um bom dia. Da Rádio CBN, sempre uma satisfação estar aqui. E de fato, a gente vive hoje em um mundo muito diferente, onde novas realidades vão surgindo nas relações de trabalho. A gente tem que compreender quais são esses limites para que não tenha nenhum excesso, para que não tenha nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Há muito tempo a gente discutia a possibilidade de as empresas monitorarem, por exemplo, o e-mail corporativo. Durante muitos anos houve essa controvérsia na jurisprudência se a empresa poderia ou não acessar o computador, acessar os e-mails daqueles funcionários, desde que fossem e-mails corporativos, e-mails da própria empresa. Já tem a jurisprudência consolidada no sentido de que o empregador pode sim monitorar as redes sociais, os aplicativos de redes sociais, desde que fornecidos pela própria empresa ou utilizados em máquinas e equipamentos fornecidos pelo empregador. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa situação, porque todos os funcionários, todos os empregadores estão conectados 24 horas. Nós estamos vivendo em um mundo onde a todo momento estamos trocando informações, trocando mensagens, trocando uma série de informações necessárias não só para o trabalho, mas para o dia a dia também. Então o empregado ele deve ter ciência de que a empresa poderá monitorar esses equipamentos que estão sendo fornecidos pelo empregador. É muito importante essa ciência prévia, Elias, para que a gente não tenha aí uma invasão de privacidade, para que a gente não tenha uma intimidade violada do empregado. Tem que estar ciente desde o momento que ele recebe aquele equipamento, ou melhor também, desde a aquisição, que ele está sujeito a esse controle por parte do empregador. Esse é o limiar dessa relação, quando é que a empresa de fato está sendo, de alguma forma, prudente em entender que determinadas práticas do cotidiano das pessoas, sim, interfere na sua performance ou na sua relação puramente profissional, e quando é que a empresa excede, e aí nós temos uma condição de invasão de privacidade. Esse é um limiar tão difícil assim de ser entendido ou não, professor? É sim, Elias, é muito tênue essa linha quando a gente separa, né, a possibilidade de monitoramento e a intimidade daquele empregado. A gente tem que deixar claro também que essa intimidade ela tem que ser preservada de forma absoluta. A empresa não pode, por exemplo, descobrindo alguma troca de mensagens, descobrindo alguma informação na máquina, no equipamento daquele funcionário, ela não pode simplesmente divulgar para terceiros estranhos daquela relação, não pode divulgar dentro da empresa aquilo que foi encontrado, aquilo que foi descoberto nos equipamentos do empregado, para que isso não se torne também aí uma possível indenização por danos morais. É muito comum, quando o empregador descobre alguma informação daquele empregado, ele joga aquela informação dentro da empresa para todos os demais funcionários. Isso acaba fazendo com que aquele funcionário fique lesado e sofra um dano passível de reparação futuramente em uma ação trabalhista. Então, de fato, essa linha é muito tênue. A gente tem que ter situações muito claras. O empregado ciente de que pode ser monitorado, ciente do que ele pode ou não pode fazer, e a empresa com muito cuidado a fazer esse monitoramento, a fazer essa pesquisa, a fazer esse acesso na máquina, nos e-mails, nas mensagens trocadas pelo seu funcionário. É aquela situação, Elias. Hoje a gente tem funcionários que trabalham 24 horas conectados e aquelas mensagens trocadas com clientes, com fornecedores, com possíveis usuários daquele produto, elas podem ser monitoradas pela empresa porque são as conversas que vão gerir a relação de consumo daquela empresa. Então a empresa tem que monitorar para saber se aquele funcionário está agindo corretamente. Mas, claro, uma coisa é a empresa acessar a máquina que ela disponibilizou ao funcionário. Outra coisa é ela invadir o celular,
invadiu uma rede social, invadiu o WhatsApp, sem autorização, sem a ciência e sem que tenha disponibilizado aquele equipamento para o funcionário. Então, esse limite, essa linha tênue, tem que ser observada para que futuramente isso não se torne um problema na Justiça do Trabalho. Bem, doutor Carlos Hidalgo, então se a gente pudesse aqui de alguma forma orientar as empresas, aos empregadores, essa linha fica um pouco mais nítida quando a gente fornece o aparelho corporativo, não é, doutor? Exatamente. E a gente, como eu disse no início, a gente tinha, durante muitos anos, uma discussão sobre o e-mail corporativo. Aquele e-mail que a empresa fornece ao funcionário, ele poderia ou não ser monitorado. E essa mesma situação, ela vai se estender às demais redes sociais. O equipamento que é fornecido pela empresa, ele é de propriedade da empresa. Então, ele pode e deve ser monitorado pelo empregador. Assim como um aplicativo, um e-mail corporativo, um WhatsApp, muitas vezes corporativo da própria empresa, todos esses equipamentos eles estão passíveis de serem monitorados. A CLT, a legislação trabalhista, ainda não trata especificamente sobre essas situações, mas a gente já tem na jurisprudência a resposta para a maioria dessas perguntas, né? É uma linha bastante tênue, mas de fato, como você tem objetivamente, nós temos uma realidade onde o equipamento foi cedido pelo empregador, o funcionário já tem que ficar ciente, desde esse primeiro momento, de que ele pode sofrer esse monitoramento ali das suas redes sociais utilizadas naquele equipamento. O ideal é que as empresas tenham no seu regimento interno essa possibilidade e esse alerta, para que futuramente não se possa alegar também que não se sabia de tal possibilidade. E ainda, no próprio contrato de trabalho, quando da admissão, pode constar também uma cláusula deixando tudo isso mais claro, e aquilo que é combinado, aquilo que é esclarecido, né, Elias? Não sai lá na frente, nem caro para ninguém. Agora, doutor Carlos Hidalgo, deixa eu complicar um pouco mais essa situação. Mesmo o aparelho sendo corporativo, algumas profissões gozam do sigilo. Eu falo advogados, médicos, psicólogos, enfim, uma série de outras profissões que, ainda que o aparelho seja corporativo, em algum momento essa violação da privacidade do aparelho possa ser encarada como ilegal ou não, doutor? Com certeza. Existem profissões que há regulamentações legais que proíbem esse acesso, esse monitoramento, como é o caso da advocacia, o caso dos médicos, psicólogos, trocam informações confidenciais dos clientes, dos pacientes, que não podem ser disponibilizadas a terceiros. Então, a gente tem algumas situações concretas onde a empresa vai ter ali uma barreira, né? Ela vai esbarrar em uma limitação que não vai poder tirar ou colher aquela informação em se tratando de dados sensíveis, em se tratando de informações privilegiadas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente sabe que médicos que trabalham em clínicas e hospitais podem muitas vezes trocar mensagens com pacientes que não são mensagens que devem vir à tona, que devem ser disponibilizadas ou monitoradas por terceiros. Por isso que é importante nessa relação, a depender da função que exerça aquele empregado, sempre a ciência prévia. Se o funcionário está utilizando o equipamento da empresa, em regra, ele pode ser monitorado. Mas, é claro, você pontuou muito bem, há situações específicas que a lei protege a informação, protege o sigilo daquela informação, que a empresa poderia criar outros mecanismos para, por exemplo, fiscalizar a forma de envio, a periodicidade do envio, a troca de mensagem com aquele paciente, com aquele cliente, mas não simplesmente todo o conteúdo daquela mensagem que foi trocada, porque, de fato, há situações onde a lei protege esse sigilo de informação. Agora, doutor Carlos Hidalgo, há algum tempo o compliance, ele faz parte da vida corporativa de empregadores e de empregados também. E aquilo que se materializa ou se virtualiza, mesmo que não se materialize, nas redes sociais dos empregados, e eu falo aqui empregados no todo, inclusive de empregadores, algumas corporações elas chegam ao ponto de não ser de uma pessoa só, mas sim de grupos, e mesmo os presidentes são, de uma certa forma, considerados empregados dentro da corporação, mesmo estes cometendo faltas que descumprem as regras do compliance, pode sim
chegar a ações punitivas por parte da corporação ou não, doutor? Certamente, Elisa. Havendo essa previsibilidade dentro da empresa, regras de conduta, regras de compliance, a gente tem já há algum tempo também a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que cada vez mais estamos trazendo respostas para essas situações novas que vão surgindo. A gente tem uma série de requisitos que serem cumpridos por todos, né? E aí a gente vai ter os próprios empregados, que são diretores, que são presidentes, seja o CEO da empresa, todos estão sujeitos a esse regramento empresarial. Não importa o nível hierárquico daquele funcionário, mas sim que se observem todas as regras, e aí pode ser um regimento interno, pode ser um próprio contrato de trabalho, e na maioria das vezes, esses diretores, esses presidentes, esses que exercem cargos de gestão nas empresas, eles possuem mais regramentos, principalmente ligados ao compliance, do que os demais funcionários. Eles têm uma preocupação maior, porque um ato que ele cometa em alguma rede social pode macular a imagem da empresa. E por mais que ele não esteja 100% autorizado a falar em nome do seu empregador, se ele está usando algum equipamento, está usando alguma rede social que tenha relação com a empresa, ele pode, em determinado ato ali, fazer com que toda a imagem daquela empresa seja jogada por água abaixo. Então, há de ter também essa preocupação, independente do nível hierárquico daquele funcionário. Doutor Carlos Hidalgo, a gente precisa ter muito claro de que para algumas corporações o funcionário é a própria corporação. E o que ele faz na sua vida particular, estando regrado, estando acordado, fazendo parte do contrato, de uma certa forma, ele nunca deixa de ser a corporação. E os atos que ele comete, de uma certa forma, é como se a corporação estivesse cometendo esses atos. Então, alguém que dirige embriagado e é flagrado, e isso chega até uma rede social ou chega até o conhecimento da empresa, alguém que comete um homicídio doloso, alguém que comete uma outra falta social qualquer, que é repreensível, pode sim ter o contrato de trabalho cessado, doutor. Eu digo isso como última instância, mas pode haver, inclusive, outras reprimendas do ponto de vista corporativo por conta dessa atitude que tomou quando não estava em trabalho, quando não estava na empresa? Com certeza. Nós temos aí, desde 1943, o legislador já pensou nessas situações quando ele elencou as hipóteses e as possibilidades de demissão por justa causa. Então, a gente tem lá no 482 da CLT as possibilidades que o empregado pode ser dispensado por justo motivo. E uma delas é exatamente o cometimento de condutas fora do ambiente de trabalho que sejam repreensíveis, que sejam, de alguma forma, passíveis de algum tipo de punição, e mesmo que não tenha sido feito, que não tenha sido cometido dentro da empresa, ele está, sim, sujeito a uma punição que pode, até no caso, chegar na justa causa. Antigamente, a hipótese mais comum era o funcionário que usava uma farda da empresa e aí fazia algum ato fora do ambiente de trabalho que gerasse uma repercussão maior. E hoje, com as redes sociais, como você bem disse, na maioria das vezes o empregado é a corporação. Ao se manifestar, a fazer algum tipo de conduta, ele está sujeito a macular a imagem da empresa. Então, mesmo que esses fatos sejam cometidos fora do ambiente de trabalho, e aí a gente está falando, mesmo que sejam cometidos em um ambiente virtual, em uma rede social, ele está sujeito também a ser punido, e a depender da gravidade do fato, pode chegar na demissão por justa causa. Vamos imaginar aqui, doutor, e é claro que na hora da raiva as pessoas cometem erros que são terríveis, e as redes sociais é uma estrada aberta a esse tipo de ação. Alguém que é demitido de uma determinada empresa e vai lá e posta letras garrafais, falando mal da empresa em que trabalhou, isso pode ter uma reprimenda um pouco mais adiante, doutor? Pode sim, Elias. A gente estava pensando, na situação onde ainda, enquanto empregado, ele cometeu algum tipo de fato e ele pode ser punido. Mas se aquele funcionário já não está mais na empresa e mesmo assim faz uma postagem, faz uma manifestação
em uma rede social e isso macula a imagem da empresa, logicamente ele não vai poder ser demitido porque não é mais funcionário, mas ele está sujeito a uma ação reparatória. A depender do que foi causado à imagem da empresa, pode ser buscado uma indenização por danos morais, uma indenização por danos materiais, e em alguns casos, Elias, existe a previsão no contrato do sigilo de informação que aquele empregado, ao ser desligado, não pode divulgar para ninguém. E a gente sabe que na hora da raiva, e muitas vezes, o empregado ele escreve aquilo que está pensando, escreve a raiva e coloca na rede social, e isso pode sim dar um problema futuro em uma ação de reparação. Se a empresa se sentir lesada ou se for descumprida uma regra que vigorava durante o contrato de trabalho e ainda permanece vigente, desde que tenha sido ajustado entre as partes, esse funcionário, ex-funcionário no caso, pode ser acionado pela empresa na própria Justiça do Trabalho com um pedido de indenização, seja por danos morais ou seja por danos materiais. Bem, doutor Carlos Hidalgo, o senhor toca num ponto de extrema relevância, principalmente na atualidade, que é um determinado funcionário que tem, que goza, por exemplo, de uma penetração muito forte na empresa e que detém uma série de informações que são cruciais, inclusive, para o futuro e o presente dessa empresa. São informações muito privilegiadas e que, ao deixar a empresa, acredita, principalmente se deixa não pela sua própria vontade, isso pode acarretar um pouco mais adiante, quem sabe até o futuro da própria empresa, um concorrente que desabonadamente chega até essa pessoa e depois abonadamente quer essas informações. A legislação brasileira protege de alguma forma? Nós teríamos aí uma espécie de limbo, onde o indivíduo seria remunerado por quem demitiu até um período, ou quem contratou, fazendo com que ele pedisse demissão, não o tivesse ainda. A gente tem esse espaço de tempo para que essa pessoa possa, de uma certa forma, as informações que ele contém não sejam mais tão úteis assim? Sim, Elias, a gente tem a própria LGPD, que, como eu disse, está nos trazendo várias respostas para essas situações novas que estão surgindo nas relações trabalhistas, e o que é mais importante é que você deixe tudo ajustado desde a admissão daquele funcionário. Geralmente, na saída, na demissão, é que para se pensar no que poderia ter sido feito e no que poderá ocorrer com a saída desse funcionário. Mas se a empresa está bem assessorada, desde a admissão, ela já faz constar no contrato de trabalho cláusulas que garantem, por exemplo, esse sigilo, que criem uma espécie de punição caso o funcionário, ao ser demitido, ao ser desligado da empresa, divulgue informações privilegiadas, e a gente traz toda essa fundamentação lá do Código Civil, quando a gente está tratando de contratos. Então, tudo isso pode e deve ser ajustado pelos empregadores e pelos empregados enquanto ainda estão naquela relação de trabalho. Existem cláusulas de não concorrência, existem cláusulas de proibição de trabalho para empregadores similares naquela região, tudo com muita razoabilidade e previamente ajustado. Não adianta, depois que o funcionário saiu, seja por dispensa comum ou pedido de demissão, a empresa querer ajustar naquele momento uma cláusula que vigoraria pós-contrato de trabalho. Tudo isso tem que ser previsto antes, para que se tenha uma segurança para as duas partes e possa, sim, criar alguma espécie de punição, de regramento, de proibição para a divulgação dessas informações. É claro que já é uma cláusula quase que intrínseca do contrato de trabalho a não divulgação de informações privilegiadas. Mas a proibição sem uma previsão de punição muitas vezes não dá certo e na prática não serve para proteger nem o empregado e nem o empregador. Então o ideal é que desde a admissão o funcionário tenha no seu contrato de trabalho cláusulas que deixem claro a possibilidade ou não e o que pode ser divulgado ou não pós-contrato de trabalho. Aí sim, ambas as partes ficarão seguras e poderão exercer os seus direitos e obrigações previstas naquele contrato. Doutor Carlos Hidalgo, a nossa gratidão, viu, pelas informações, pela colaboração aqui prestada. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Elias, um bom dia a todos, sempre à disposição. Doutor Carlos Hidalgo é advogado trabalhista, um dos mais respeitáveis advogados da seara trabalhista aqui no estado de Alagoas.